mais de uma semana de guerra contra a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin, nos últimos dias, emitiu uma ordem que as forças militares coloquem suas armas nucleares em prontidão. Diante disso, as perguntas que ficam é: qual o poder atômico da Rússia? E por que a ameaça chegou a esse nível? Inscreva-se se ainda não é um inscrito. Eu sou Thiago Rodrigues e você vê agora o que antes era improvável de acontecer sobre um possível ataque nuclear começa a chamar um pouco mais atenção diante das tensões que aumentam dia após dia. O número exato de armas nucleares em posse de cada país é considerado um segredo nacional, ou seja, as análises são baseadas em estimativas. Estima-se que a Rússia tenha mais de 6.000 ogivas nucleares, incluindo cerca de 4.000 em arsenal. As ogivas formam armas nucleares encapsuladas na parte cilíndrica de um foguete, míssil ou um projétil. Ao que se sabe, 9 países têm as suas armas de destruição em massa: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e a Coreia do Norte. 90% delas estão concentradas na Rússia e nos Estados Unidos, os países que formavam as duas potências que dividiram a hegemonia do mundo na época da Guerra Fria e da corrida armamentista. Houve uma reversão nesta corrida. O que vimos nas últimas décadas foi uma queda de número de ogivas, passando de 70.000 nos anos 1980 para cerca de 14.000 atualmente. Isso faz parte de uma política global, mas que claramente esbarra em limites que parecem ser intransponíveis. Uma delas é a ideia de que as armas nucleares servem na verdade para manter a paz, porque garantem a chamada destruição mútua assegurada. E é por esse e outros motivos que tanto a Rússia, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido votam constantemente contra a resolução anual na Assembleia Geral da ONU, o chamado Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, e que mais de 100 países apoiam essa medida. Grupo James, uma agência que fornece análises na área de defesa e política da Rússia, é manter um nível mínimo de armas nucleares que seriam necessários para servir de dissuasão, tanto para garantir a soberania nacional e a integridade territorial, quanto para impedir potências adversárias na agressão contra a Rússia. Enquanto isso, armas continuam sendo mantidas e até desenvolvidas desde que as duas primeiras e últimas foram usadas na guerra pelos Estados Unidos. A explosão de Hiroshima no Japão matou imediatamente de 50 a 100 mil pessoas em 1945, último ano da Segunda Guerra Mundial. 3 dias depois, foi lançado em Nagasaki, matando na hora de 28 a 49 mil pessoas. Um mês depois, o Japão assinou oficialmente a sua rendição. A grande questão é que os países modernizaram seus arsenais, desenvolvendo bombas mais potentes, com poder de destruição muito superior ao que o mundo testemunhou no Japão. Especialistas dizem que até hoje nenhuma explosão em testes tenha superado o potencial da bomba Czar da União Soviética. Ela foi lançada em 1961 com o poder equivalente ao de 50 milhões de toneladas de dinamite. Essa bomba era 3.000 vezes mais poderosa do que a lançada sobre Hiroshima pelos Estados Unidos. E ainda tentando entender o poder nuclear da Rússia, é que em 2020 o país tenha investido 8 bilhões de dólares não só para manter, como também para modernizar suas armas nucleares. Apesar de ser um valor significativo, esse gasto nos Estados Unidos teria sido quase 5 vezes maior, somando mais de 37 bilhões de dólares. O potencial de destruição depende de cada tipo de arma, mas vai desde acabar com cidades pequenas e médias até a destruição completa de uma grande metrópolis. Algumas dessas armas podem inclusive chegarem aos Estados Unidos em questão de minutos, e o mesmo se daria com o lançamento em direção à Rússia. O estoque russo possui armas como a Poseidon, que se assemelham a grandes torpedos e pode ser equipada com uma bomba nuclear de cobalto. Ao explodir, ela provoca uma onda de tsunami com mais de 500 metros. E ainda é capaz de espalhar uma nuvem de material radioativo no mar, com aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados. O país também conta com a RS-28 Sarmat, ou Satan II, anunciada pela Rússia em 2018, como uma arma invencível. É um míssil balístico intercontinental com capacidade para transportar até 15 mil toneladas de ogivas nucleares. Toda essa movimentação nos últimos dias
pode ser interpretada como uma forma de resposta às sanções que tem recebido dos Estados Unidos e dos outros países. Putin disse: os membros da OTAN estão enviando armas à Ucrânia. Deixar as armas nucleares prontas é uma forma de dissuadir ou limitar esse apoio. Além disso, também pode ser lido como uma tentativa de encerrar logo a defesa militar da própria Ucrânia, já que tomar o controle dos territórios não está sendo tão fácil quanto ele pensou que seria. Segundo especialistas, a paz não deve chegar tão cedo. Para estudiosos no assunto, é altamente improvável que nos próximos dias uma negociação de um acordo que cesse os ataques da Rússia com as tropas de Putin avançando em território ucraniano. O possível cessar-fogo seria o presidente Zelensky aceitar as condições já ditas pelo oponente, garantindo que não vai entrar na OTAN, além de um certo nível de desarmamento e o reconhecimento da Crimeia como território russo. Bom, pessoal, espero que não só a capacidade nuclear russa, como também as condições estratégicas em torno do uso de armas nucleares tenham ficado mais claras. Se você gostou, deixe o seu like e a sua opinião nos comentários sobre a intensificação desse conflito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.